Rotkirk, ou seja, a Igreja Velha. Temos aqui assim, temos aqui vários túmulos. Temos aqui então a Igreja Velha. Acho que não está melhor mantida que a de Amsterdão, que transformaram as igrejas em museus. Aqui também são museus, mas não são museus de moda como fizeram em Amsterdão. Quando eu digo que Deus abandonou o edifício, God left the building. Um vitral, fantástico aquele vitral. Esta igreja é do século XIII, de 1200. Aqui temos sobre a Segunda Guerra Mundial. Nesta igreja está sepultado um dos meus favoritos, os pintores holandeses, que é o Vermeer. Ele está aqui sepultado, não sei onde, tenho que ir procurar. E quando encontrar, colocarei outra vez então aqui um vídeo. Vou fazer agora aqui uma pausa para visitar a igreja e tirar umas fotografias com a minha outra câmera. Mas eu acho lindos todas estas colunas. Esta igreja é muito bonita. Bóveda de berço, como podem ver aqui. Em madeira, órgão de tubos, fantástico. E aqui, como podem ver, não há santos. Isto são igrejas protestantes. A reforma da igreja, ou seja, passaram a ser católicas, passaram a ser protestantes, evangélicas, e os santos foram removidos, partidos, alguns. Devido também ao facto da ligação entre a Igreja Católica e Espanha e a Holanda. Era uma das províncias de Espanha e rebelaram-se e lutaram pela sua independência. Então, como forma também de protesto por uma Espanha católica, esta zona da Europa, estes Países Baixos, abraçaram então a fé protestante, evangélica, uma forma também de autodeterminar. Os capiteiros são bonitos, os capiteiros com umas flores, ali já tem uns animais. Para além dos elementos arquitetónicos patentes, encontra-se nesta igreja uma série de sepulturas de pessoas ilustres na história dos Países Baixos, como Martin Tromp, que fez a sua carreira e fortuna na Marinha Holandesa, chegando ao cargo de tenente-almirante durante o século XVII. Ou seja, na prática, ele foi um pirata. Então aqui nesta igreja há aqui uma série de sepulturas. E eu estou à procura do Vermeer. Mas entretanto, encontrei aqui uma sepultura. Estamos neste momento na parte da cabeceira da igreja, que normalmente é a parte mais importante das igrejas. Supostamente deveria haver aqui um altar. Não existe, porque, como vos disse, isto já não é uma igreja católica, já foi em tempos. Mas, então, há aqui uma sepultura que eu achei bastante curiosa e bastante interessante, que é esta. Esta sepultura representa um esqueleto. O esqueleto parece que está com um pano por trás, como se fosse uma representação teatral.
E, para mim, no meu sentido, já não tem já inscrições, as inscrições já desapareceram com o tempo, mas para mim isto representa a vida, a efemeridade da vida, como a vida é curta. Tudo isto, a vida é um teatro, na realidade. Um dia, todos nós havemos de partir, os nossos corpos transformarem-se, assim, como este, em esqueleto apenas. E, deixo-vos isto para pensarem futuramente para vocês o que é importante. Aqui está mais uma pessoa, Piet Hein, este aqui suponho ser de importante, não sei quem é, mas vou ler e vou descobrir. Sei que ele nasceu em 1567 e morreu em 1629, está aqui escrito. Ele fez qualquer coisa, talvez com a parte da expansão holandesa, da Companhia das Índias Ocidentais e da Companhia das Índias Orientais. Deixa lá ver se ele diz aqui assim que ele... Esse foi um pirata. Terá sido um pirata? Está aqui a dizer, primeiro herói naval é que teve um mausoléu. Portanto, ele foi na minha opinião, um pirata. Que andou a piratear quem? Os portugueses. Piet Hein foi almirante e pirata. Durante a Guerra dos 80 Anos, que resultou na independência dos Países Baixos, ele conseguiu capturar a frota espanhola da prata ao largo de Cuba, o que foi um enorme golpe financeiro para a monarquia hispânica. Parece que em breve vamos dar aqui com o meu pinto com os meus pintos favoritos, que é o Vermeer. Estará aqui alguns, aqui no chão. Tenho que encontrar. Está uma réplica, um dos quadros que pintou. E só vejo sepulturas rasas. Qual é que é do Vermeer? Hugo. Bem, não estou com sorte. As esculturas. Aham, encontrei-o. Está aqui. E a questão é, porquê que a sepultura de Vermeer é assim pequena? As outras são enormes. E Vermeer tem uma sepultura pequenina. Olha. Estão a ver? Isto porquê? Porque ele foi sepultado em pé, na vertical. Este é um dos mais famosos quadros de Vermeer, que é a Rapariga do Brinco de Pérola. São os meus quadros favoritos. Este quadro está em Haia, Den Haag. Podem visitá-lo no Matthieu-Ruyss, no museu. E há inclusive um filme que os aconselho a verem, que é, o nome do filme é A Rapariga do Brinco de Pérola. Estes então aqui, perto desta igreja, aqui os vitrais.
Os vitrais existentes nesta igreja representam cenas da história dos Países Baixos, assim como cenas religiosas tiradas da Bíblia. Estes vitrais foram realizados nos anos 50 e 60 do século XX e estão assinados por Joep Nicolas. Os vitrais que existiam previamente na igreja foram destruídos pelo fogo durante a explosão de Delft de 1654, a qual teve origem no arsenal de pólvora. Estamos aqui na parte de trás da igreja, na cabeceira da igreja. Acabámos de visitar. Quero-vos dizer interessante disto. Isto é estilo gótico, como vocês podem verificar. Aquele vitral foi fechado, aquela parede foi fechada. Estas ruas, acho incrivelmente bonitas aqui na Holanda. As flores, os canais, as bicicletas. É o típico holandês. Está um dia de frio, de vento. Vocês podem verificar toda aqui assim a igreja. E o que eu quero chamar-vos a atenção, o que é interessante nesta igreja, esta pedra aqui, correto? Esta alvenaria, esta pedra, e de repente é tijolo. E aqui mistura a parte do tijolo. Então deste lado desta igreja, o base, continua a ser pedra. Aqui já passa tudo a ser tijolo.